rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro tá chegando em todos os jogos no sábado. O Atlético joga contra o Ipatinga com transmissão da Globo. Rafa Potter, que tá lá na Cidade do Galo, e o julgamento que pode desclassificar o Galo do Campeonato Mineiro foi adiado. Assunto pra Rafa. Explica pra gente, Rafa. O julgamento foi adiado porque as provas enviadas pelo Atlético foram enviadas ali muito próximas do momento do início da sessão. Então, o relator do Tribunal de Justiça Desportiva não teve tempo de avaliar essas provas, por isso o julgamento foi adiado e ainda não tem uma nova data marcada. A gente lembra que o Atlético foi denunciado aí por 4 artigos e um desses artigos é um caso de homofobia, justamente por conta no clássico contra o Cruzeiro, na hora que o goleiro Rafael Cabral ia cobrar o tiro de meta, ouviam-se gritos homofóbicos das arquibancadas. Agora a gente está aqui na Cidade do Galo, aproveita para trazer informações do treino da preparação para o jogo contra o Ipatinga, jogo importante em busca da classificação para a semifinal. Do Mineiro, o Alisson não treinou ontem com desgaste muscular, mas hoje fez parte normalmente dos treinos, então está à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para a partida no fim de semana. Tudo certo com o Alisson. Volto com você, Lages. Muito obrigado pelas informações, Potter. Gente, no futebol é muito comum jogadores serem vendidos e se destacarem um pouco depois em outros clubes. Aí fica aquele gostinho pro torcedor de que o atleta poderia ter rendido mais no time do coração. E aqui em Minas Gerais, vou falar pra vocês, viu? Isso tem acontecido com alguns jovens que deixaram o Cruzeiro e o Atlético. 200 milhões de reais. Dá pra pagar umas continhas, não dá não? Dá pra comprar 3 iates do Cristiano Ronaldo, 40 Ferraris. Existem jogadores que talvez não sejam tão técnicos para o futebol brasileiro, mas talvez em outros aspectos do jogo que talvez não fiquem tão evidentes, a parte física, parte da mentalidade dele, a parte tática dele pode ser que funcione para um outro lugar. De acordo com o relatório divulgado pela FIFA, no ano passado, de cada 100 transferências internacionais, 11 envolveram jogadores brasileiros. O Brasil é o país que mais movimenta o mercado internacional desse esporte. Esse grande interesse do mundo por nossos atletas ajuda a explicar os inúmeros casos de gente que sai daqui pouco valorizada e que depois faz sucesso lá fora. A Espanha também é o país onde hoje brilha o Savinho. Era o meu sonho, né, estar nesse nível. O atacante de 19 anos é o destaque do surpreendente Girona, vice-líder do Campeonato Espanhol. Em 2022, Savinho foi vendido pelo Atlético por cerca de 34 milhões de reais. Agora está sendo negociado com o Manchester City da Inglaterra e os valores devem passar de 150 milhões de reais. Nós queríamos que ele ficasse mais tempo, que foi um momento do desabrochar dele, né? Mas infelizmente o clube atravessava uma necessidade gigantesca. O Galo ainda tem 12,5% dos direitos do Savinho e vai faturar com a ida dele para o time do técnico espanhol Pep Guardiola. E também tenho que melhorar muitas coisas também dentro de campo para estar lá. E estou aprimorando isso para um dia chegar essa hora. E será que você se lembra dele no Atlético? O zagueiro Bremer disputou 33 jogos pelo Galo antes de ser vendido para o Torino da Itália em 2018 por 26 milhões de reais. 4 anos depois, a Juventus, também da Itália, comprou o defensor por mais de 200 milhões de reais. Bremer esteve entre os convocados da seleção brasileira para a última Copa do Mundo no Catar. Sempre ficam aquelas perguntinhas. Será que o Bremer, o Thiago e tantos outros poderiam ter ficado mais tempo aqui no Brasil? Não renderiam ainda mais dinheiro? É uma questão muito individual. Cada atleta tem o seu momento de desabrochar fisicamente, psicologicamente, entender o jogo. Falar sobre o Vargas, sim, mas a gente vai começar falando sobre essa montagem do time do Atlético para o fim de semana, para encarar o Ipatinga na última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. O Galo treinou hoje pela manhã na Cidade do Galo, o treino durante toda a semana marcado para as 10 da manhã, e teve como novidade o meia atacante Alisson, que participou normalmente das atividades,
Ontem ele ficou fora do trabalho com o restante do grupo, fez uma atividade à parte devido ao desgaste muscular. O Atlético até informou depois do jogo contra o América que o Alisson deixou o campo porque estava com cãibras. Portanto, depois desse trabalho à parte, Alisson liberado, treinando normalmente com os demais companheiros na Cidade do Galo e mirando uma nova chance, quem sabe nesse fim de semana, diante do Tigre do Vale do Aço. Vamos contextualizar. O Atlético está praticamente classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro. É o primeiro colocado do Grupo B com 11 pontos. Em segundo você tem Uberlândia com 8 e em terceiro Vila também com 8. Portanto, para o Atlético não classificar, precisa perder e Uberlândia ou Vila Nova vencerem seus jogos e tirar uma diferença importante de saldo de gols. O Galo tem 5 positivos, o Uberlândia tem 2 negativos e o Vila 4 negativos. Portanto, o Atlético já está com 9 dos 10 dedos dos pés nas semifinais do Campeonato Mineiro. E aí o Filipão pode aproveitar esse cenário para poupar jogadores que estão pendurados. Por quê? Se receber o terceiro cartão amarelo, não zera para a próxima fase do Campeonato Mineiro. Vai ter de cumprir, vai ficar fora do primeiro jogo das semifinais. Quem são os pendurados no Galo? Guilherme Arana, lateral esquerdo, Saravia, lateral direito, o volante Otávio e a dupla de ataque, Hulk e Paulinho, estão pendurados. E aí o Alisson pode pintar no time mais uma vez, quem sabe aumentam as chances do Alisson, quem sabe também o Rubens, a outra prata da casa muito pedida pela torcida, podendo ganhar mais uma chance. Olha só, é uma situação que realmente preocupa. Você imaginar que algum desses jogadores, principalmente a dupla de ataque, Paulinho e Hulk, possa tomar o cartão e desfalcar o Atlético numa semifinal, complica muito a vida do Atlético. Agora, imaginando e vendo o trabalho do Filipão desde quando ele chegou no Atlético, ele já passou por essas situações em jogos importantes do ano passado do Campeonato Brasileiro e ele não poupou. E eu não acredito, sinceramente, que ele vá poupar algum jogador. Por quê? Vamos imaginar o caso do Hulk. O Hulk jogou o último jogo contra o América pendurado. Ele poderia ter pedido pro Hulk tomar o terceiro cartão e ficaria fora do jogo contra o Ipatinga no sábado e entraria tranquilo na semifinal. O Filipão não pediu pro Hulk tomar o terceiro cartão nesse jogo, porque ele entende a importância do Hulk para o jogo contra o Ipatinga. Apesar do Matheus falar que o atleta tá com 9 dedos aí na vaga, não são 10, né? Então, de repente, o Filipão tem essa precaução e até mais, né? De ter o time completo para poder fazer da liga nesse time, treinar mais uma vez num jogo que é decisivo para o Atlético. Então eu, sinceramente, pelo trabalho que o Filipão tem feito no Atlético, eu não acho que ele vai poupar. Eu acho que ele vai tentar fazer o resultado, vai, claro, conversar com todo mundo e pedir para todo mundo, jogadores experientes que são, não tomem o cartão amarelo. A partir do momento, fez o resultado, aí no transcorrer do jogo eu acho que ele vai trocando, vai poupando os jogadores para aí sim entrarem todo mundo tranquilo na semifinal. Vou perguntar pra você, Lélio, e aí, o que você imagina desse jogo do próximo sábado, com esta possibilidade, poupar alguns jogadores, como disse Matheus, Breno, 9 dedos aí, e precisando concretizar ainda a sua classificação para a próxima fase da competição, e o Alisson, né, pedindo passagem, o atleta que já foi titular no clássico diante do América, e até conversava com o Breno antes do programa, e ele me alertou para uma fala do Felipão sobre o Alisson após a partida, dizendo que o atleta ainda não está pronto, né? Inclusive saiu com cãibras. Ele mesmo falou isso, né? O Alisson ao final, né, Matheus? Ele falou assim, eu preciso melhorar muito, eu não tenho condição para o tempo todo. Ele falou que ainda precisa melhorar muito a parte física. Pode dosar com esse jogador também para os próximos jogos, Lélio? Ele vai aos poucos adquirindo ali uma melhor forma física, né? Só dele não ter treinado ontem, isso aí já tá claro, que por enquanto fisicamente ele não está preparado, porque segundo os fisiologistas ele jogou sábado, aí domingo, segunda, ontem foi terça. No terceiro dia, fisicamente é o dia mais complicado que tem para se conseguir, né, desenvolver ou ter um desempenho bom na parte física.
Bom, pelo menos é o que dizem os fisiologistas lá na Inglaterra, né, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, ele tecnicamente ele vai mostrando que é um jogador que pode vir mais à frente, ser um diferencial para o time do Atlético. Mas, de qualquer maneira, nesse momento aí, de muita pressão que a torcida quis vê-lo dentro de campo, eu acho que no primeiro tempo ele deu uma resposta super positiva. Tanto que eu falei aqui na segunda-feira que para mim, e acho que para a maioria, ele foi o melhor jogador do Atlético em campo nos primeiros 45 minutos. Mas, se pintar mais uma oportunidade, é isso aí. Agora, o Filipão tem que saber, né? Você tendo aí em vista um clássico contra o América pela frente na semifinal, que dificilmente vai escapar disso, né? O Hulk faria muita falta num primeiro jogo, sabe? Então, e não só ele como o Paulinho. De repente você leva os dois pro banco, se o negócio estiver apertado, coloca pra jogar, Mas o Atlético, um empatezinho aí, acho que já vai dar certo, né? Que fim de carreira que o Atlético arrumou no Campeonato Mineiro, hein? Pelo amor de Deus. Fazendo conta de empate, hein, Lélio? Mas o Matheus levantou os dados, até classificado. Não tem menor possibilidade. Tem que tirar 9 gols. O Atlético tem que perder por, 4 e o Vila ou tem que ganhar de Uberlândia, tem que ganhar do Cruzeiro de 4 também a 0, não tomar gol nenhum. Já era, gente, já era. Não tem nenhuma possibilidade. Mas tem jeito ainda. Tem 9 gols, gente. 9 gols. Sinceramente, alguém acredita nisso? O Atlético tá classificado. Eu acho que tá na hora, sim. Concordo com o que o Lélio disse. Leva quem tá pendurado. Tem meio time aí pendurado. Leva quem tá pendurado pro banco, vai dosando, vai fazendo ali a festa com a torcida e tal. E deixa a turma no banco aí preservada, porque vai entrar pra semifinal, vai ser pesado, realmente, se entrar imagina que desses todos que o Matheus passou aí, 4 tomam um cartão, e aí, como é que fica pra semifinal? Aí sim a coisa vai complicar, porque pra agora não, agora já foi, já. Tem um jogador que perdeu um espaço no Atlético e agora tem ganhado umas oportunidades com o técnico Felipão. Ele deu entrevista coletiva essa semana. A gente separou um trecho para repercutir aqui, né, Matheus? É o Rubens, que joga tanto como meia como lateral esquerdo. Ele já tem 87 partidas disputadas pelo Atlético, 4 gols marcados, 4 assistências. Nessa temporada são 5 jogos já disputados por ele, todos como reserva, e marcou diante do América o gol de empate já aos 50 minutos do segundo tempo no último sábado. Vamos ouvir o Rubens, ele fala sobre essa possibilidade de receber mais chances e da briga pela titularidade. Eu acho que quem decide, quem escala o time é o treinador, né? Ele sabe quem tá melhor condicionado para poder ajudar a equipe. Creio que eu tava fazendo sim o meu papel, tava fazendo meus trabalhos nos treinos. Então, não sei o que aconteceu, mas ele sabe com certeza. Ele é um cara muito experiente e sabe o que é o melhor pra gente. Então, se eu voltei a ter as oportunidades agora, ele sabia que esse era o momento. Rubens, lateral esquerdo e meio-campista do Atlético, né, que tá pedindo passagem, pelo menos na visão da torcida. A torcida tem pedido mais presença do Rubens no time, levando em consideração também a má fase vivida pelo Guilherme Arana, que inclusive revelou naquele jogo, após a partida contra o Itabirito, pro Breno Galante, que tem sentido dores no quadril. Talvez isso explique um pouco também do momento vivido pelo Arana. Pode pesar a condição física pro próprio Alisson, mas tem jogadores que estão entrando numa rotatividade diferente do time titular, né? Às vezes o time titular do Atlético, eu acho que é muito cobrado por conta disso. Parece um time um pouco, às vezes, pesado em campo, né? Sim. A gente não tem aquela intensidade que a gente já viu muito desse Atlético. Sim. Fica ainda muito na memória um time de 2021, aquele ápice que ele pode apresentar, e que hoje, nas últimas temporadas, ficou bem distante disso, né, Edmar? E esses outros jogadores, como o próprio Rubens e o Alisson, que às vezes entram numa rotatividade diferente, assim, né? Entregando um pouquinho mais de correria. Sim, a juventude que está sendo aproveitada. Porque a gente tem que lembrar, né, que alguns desses jogadores, né, o próprio caso específico, vamos lá, Hulk e Paulinho não estão entregando aquilo que a gente espera que eles entreguem, né? Isso não sou eu que estou falando, todo mundo sabe disso, está vendo o jogo e tudo mais. A importância deles é fundamental? É fundamental, ponto.
É isso. Agora, também não estão entregando aquilo que a gente imaginava que eles poderiam entregar. O Arana, que dava velocidade a essa equipe, está entregando? O que é? Não está também. Né? Você tem problema no meio campo? Você tem problema no meio campo também. Os caras também não, né? Estão mais para cabeceado do que o Scarpa, que você achava que ia armar essa equipe e tal, também ainda não resolveu. Então são coisas individuais, né? Agora, tanto no caso do Rubens quanto o Alisson, está muito claro que eles serão aproveitados, né? Isso aí não, até porque eles foram aproveitados no jogo. E o Luiz Felipe Scolari falou, a dificuldade do Alisson é a questão física, e o Alisson respondeu que é mesmo, né? E tudo isso passa por um trabalho e que a gente imagina que seja feito lá e é feito lá. Vargas, a situação que o torcedor até perguntou aí, né, no início da nossa participação, Jornal O Povo do Ceará noticiou o interesse do Fortaleza na contratação de jogador do Atlético, lembrando que a janela de transferências fecha no dia 7 de março, e a Dimara trouxe a informação hoje no nosso site, o tempo.com.br/esportes, de que nenhuma proposta oficial foi feita pelo clube cearense. O Filipão foi questionado na entrevista coletiva logo após o jogo diante do América sobre a situação do Vargas, ele pensa em utilizar o jogador, e o Filipão foi enfático, falou que conversou com o Vargas e que vai dar chance a ele. Portanto, está bem em contato com o Filipão. E a informação que a gente tem é de que o Vargas, de fato, faz bons treinos. A torcida ficou invocada no ano passado porque perdeu algumas chances importantes, né, de gol, e porque ele não demonstra muita vontade em campo, né? Esse foi o principal problema aventado pela torcida na reta final da última temporada. E neste ano participou de apenas 2 jogos. A estreia do Galo na temporada diante do Patrocinense, entrou aos 20 do segundo tempo, e diante do América entrando aos 19. Não tem clima, né? A verdade é que o Atlético é assim, né, negociar o Vargas e tudo mais. Ninguém é maluco aqui de dizer que não quer, exatamente por isso, porque ele não, né? Agora, como não negocia, ele custa caro e tal, ele fica lá no banco, né, isso que o Luiz Felipe quis dizer. Agora, se o Fortaleza quiser mesmo, é legal ligar pro Atlético, porque até agora não teve nada oficial. A gente sabe que muitas vezes é oferecimento de empresário que às vezes até autorizado pelo Atlético, tá tentando colocar o jogador em algum time, mas é preciso que haja uma proposta oficial. Mas eu fico pensando, quando eles chegam lá e mostram quanto que ele ganha, né? E quanto que é, porque a gente sabe que o salário é alto, que é por isso que não conseguiu recolocar ele no mercado, ou o Atlético não consegue. Aí mostra as cifras, o cara fala assim, muito bom. Mas como que você paga um salário desse, né? Não tem clima mais, o Vargas não tem clima. A gente viu no jogo contra o América no final de semana, o Vargas entrou. Primeiro que não fez nada, né? Que já tá acostumado com aquilo, né? De costume dos últimos tempos aí do Vargas. E segundo, que a gente vê a reação da torcida. Não tem clima. O Vargas tem bola? Tem. Ele pode ser titular no Fortaleza, inclusive ele seria titular, pra mim, tranquilamente. Eu já falei isso aqui, tirando a própria Atlético, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, sei lá e tal, o resto o Vargas seria titular. Ele tem bola pra isso. Agora, como é que tira o cara daqui com esse salário que o Atlético negociou com ele? Aí é complicado, mas clima pra jogar no Atlético mais, ele não tem isso há muito tempo. Galo, galo.